alunos e alunas do 9º ano, professor Wagner novamente aqui com vocês para a aula de língua portuguesa. Como sempre acontece, vocês precisam preparar o material, se não fizeram ainda isso, façam agora, deixem o caderno, uma folha separada aí, lápis, borracha, caneta, apontador, dicionário, aqueles materiais de sempre que vocês usam em todas as aulas. Eu vou deixar um tempo para vocês fazerem isso, coloquem a data também, logicamente, o número da aula e a disciplina. E daqui a pouco eu retorno. Prepararam? Deixaram tudo separadinho aí? Estão num lugar confortável para começar a aula? Ok? Então vamos ao início da nossa aula, como sempre fazemos, verificando aquilo que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior eu trabalhei com vocês uma tira do Armandinho, o poema O Açúcar, do Ferreira Goulart, e também uma crônica abolindo a abolição do Moacir Scliar. Textos aí, os 3 textos com assuntos em comum, o trabalho análogo ao escravo, ok? Então vamos continuar falando sobre interpretação de texto, compreensão e interpretação de texto, algo muito importante, algo fundamental na vida de todo mundo, principalmente na sua, que está estudando, né? Vamos lá. Pequenos detalhes fazem toda a diferença de olho nos textos, né? Vocês já estão cientes, já sabem que é importante, assim que forem ler um texto, prestar atenção a todos os detalhes que estão ali colocados e até aqueles que não estão colocados, né? Tudo isso é importante na hora de se fazer análise, de se ler, de se tentar entender um texto. Então aqui, ó, os textos são lidos todos da mesma forma? É aquela pergunta básica. Nós lemos, por exemplo, um poema da mesma forma que lemos uma notícia, um conto, uma letra de música, um comentário no Facebook, uma reportagem, uma receita de bolo? Obviamente que não. Cada texto tem suas peculiaridades, o seu estilo, a sua linguagem, não é? Então veja, o poema, por exemplo, utiliza geralmente uma linguagem mais subjetiva, mais ligada ao sentido figurado, por assim dizer, com o uso de metáforas, metonímias, personificações, ironias, enfim, diversas figuras de linguagem que geralmente aparecem no poema. É aquele texto estruturado em versos, que geralmente tem rima, nem sempre, não é uma regra, às vezes o poema não tem rima, ok? A notícia já tem uma linguagem diferente, já é uma linguagem mais objetiva, ligada à realidade. A notícia precisa retratar aquilo que acontece, não é? Um conto também pertence ao universo dos textos literários, tal como o poema. O conto é o texto narrativo, que tem ali também as suas peculiaridades, início, meio e fim, a introdução, o desenvolvimento, conclusão, os elementos da narrativa, sobre os quais nós vamos falar daqui a pouco. A letra de música também tem as suas peculiaridades, está bastante ligada ao poema, né? Letra de música e poema não são a mesma coisa, mas tem semelhanças, são parecidos. O comentário de Facebook, uma linguagem mais informal, mais descolada, né? É claro que existem comentários formais, mas enfim, não é uma regra, né? O comentário de Facebook é mais livre, mais aberto, né? A reportagem também pertencente ali ao universo dos textos jornalísticos, tal como a notícia. A receita de bolo,
aquela linguagem também mais sucinta, mais em tópicos, com verbos no imperativo, porque ensina, a receita de bolo ensina como fazer o bolo. Então sempre aparecem aqueles verbos que indicam uma ordem, uma orientação, né? Adicione 2 ovos, prepare a forma. Aquelas frases que começam com ação, já começam com o verbo, ou seja, frases com verbos no imperativo. Ok? Perceberam como cada texto exige um tipo de leitura diferente, uma estratégia diferente? Então vamos lá. De olho nas informações. O texto está ali, que geralmente é constituído de linguagem verbal e linguagem não verbal. Então temos lá, linguagem verbal geralmente tem citações, números e datas, figuras de linguagem e intertextos. Linguagem não verbal, lembram? Linguagem não verbal, aquela linguagem representada apenas por imagens, figuras. Tem também intertextualidade, símbolos aí que fazem parte da linguagem não verbal. Certo? Então aqui o tipo de gabarito que nós vamos usar na aula de hoje. E aí, a perguntinha inicial para vocês. Você gosta de ouvir histórias? Gosta de ouvir, gosta de contar, gosta de estar sempre buscando histórias novas, tentando descobrir histórias novas? De quais tipos de histórias você mais gosta? História de terror, história com romance, história de ficção científica, histórias com viés mais cômico, enfim. Existem histórias aí para todos os gostos e tipos. Quando falamos em histórias, referimos-nos ao gênero narrativo, que por sua vez diz respeito a textos que contam histórias. Você conhece alguma letra de música que conta uma história? Conhece? Como assim, professor? Letra de música que conta história? Sim, existem algumas, não muitas, mas existem algumas letras de música que contam histórias, que têm, portanto, narração. Ok? Ali, ó, os elementos da narrativa. Eu trouxe para vocês aqui esse esqueminha que ajuda bastante a entender quais são os elementos da narrativa, para você lembrar de quais são os elementos que compõem a narrativa. Existe uma sigla chamada PENTE. Lembra lá do pente mesmo para pentear o cabelo? Então a sigla PENTE representa ali os elementos da narrativa. Vejam, o P de personagem, o E de espaço, o N de narrador, o T de tempo e o E de enredo. Estão ali, portanto, listados aí os 5 elementos da narrativa. Então, mas quais são, em que consistem esses elementos da narrativa? Lembram? É um conteúdo que vocês certamente já viram e vão estar sempre revendo para relembrar e para fixar isso aí, que é muito importante, né? Aparece em prova do Enem, aparece em vestibular. Sei que está um pouco distante ainda do vestibular, mas vocês sabem que o tempo passa e passa muito rápido. Então vamos lá. Personagens. Geralmente os personagens são divididos em 3 categorias. O personagem principal, o antagonista e os personagens secundários. Geralmente a narrativa tem esses 3 tipos de personagens. O espaço da narrativa é onde ela acontece, onde a história se desenrola, o local, o lugar. Se é numa cidade, se é no campo, se é numa casa, enfim. Os espaços aí são diversos. O tempo da narrativa, o tempo geralmente são 2. Há um terceiro aí, mas eu vou falar mais especificamente desses 2 que são mais comuns. O tempo cronológico, que é o tempo ali do relógio, marcado por adjuntos adverbiais de tempo, né? Naquela manhã, certo dia, numa tarde ensolarada, enfim, essas expressões aí que geralmente aparecem para marcar aí o tempo cronológico, a ordem aí direta dos acontecimentos, né? Seguindo essa ordem cronológica. Há também o tempo psicológico, que daí é o tempo mais interior. Tudo aquilo que é psicológico é interior, né? O personagem começa a se lembrar de algo que aconteceu, faz algumas digressões. Então esse aí seria o tempo psicológico.
A Clarice Lispector gosta muito de usar em suas obras aí o tempo psicológico. Né? A Lígia Fagundes Telles também, que é uma escritora da qual eu gosto muito. E o enredo, para finalizar ali, que é, digamos assim, a base da narrativa. O enredo contém ali a história, os acontecimentos, né? Como é que se dão esses acontecimentos. Geralmente o enredo é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então lembra que eu falei que eu fiz a pergunta se vocês conhecem alguma música que conta história, alguma música com narrativa? Eu vou apresentar para vocês agora uma canção dos anos 80. Provavelmente o pai deve conhecer, o tio, né? Talvez, né, alguém mais jovem conheça também a música Marvin, de uma banda chamada Titãs. Vamos lá então conhecer a história do Marvin? Ainda me lembro, era um grande coração, ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar, mas Deus quis vê-lo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte, disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. E 3 dias depois de morrer, meu pai eu queria saber, mas não botava nem o pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora, e todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai eu me lembro, não me deixe esquecer, e disse Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. Então uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. Trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram e serão os meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. E aí, conheceram então a história do Marvin? Bom, eu falei sobre elementos da narrativa antes de tocar a canção, expliquei ali cada um dos componentes desses elementos, cada item daquele que compõe os elementos da narrativa. Eu vou voltar agora de novo aqui na letra para a gente tentar identificar aí alguns desses elementos. Então assim, pensem lá, por exemplo, no pente, né? Personagem, que personagem ou quais personagens que nós temos aqui na canção, nessa narrativa? Nós temos logicamente o Marvin, que está contando a história dele. Nós temos o pai do Marvin, que faleceu ali prematuramente. Nós temos também a mãe do Marvin, que participa dessa história, que são os personagens ali. Os irmãos são mencionados, mas como eles não praticam ação nenhuma, então não se considera como personagens ali.
O espaço dessa narrativa, perceberam onde que ela acontece? Se é numa cidade, se é no campo, onde que é? Ficou bem claro ali que se passa no campo, né? Que era uma família, que a família do Marvin era uma família pobre que vivia no campo, numa área rural. O narrador predominante dessa canção é um narrador em terceira pessoa, que é aquele narrador que observa e conta a história, que não participa dela. Eu não comentei antes com vocês, acredito, acho que eu me esqueci, mas eu menciono agora. O narrador em terceira pessoa é aquele que conta a história sem participar dela, né? E o narrador em primeira pessoa é aquele que narra e participa da história como personagem. Ok? Tem também o narrador onisciente, que é o narrador em terceira pessoa, que narra e conhece tudo que acontece ali também, mas não é o caso aqui. Aqui nós temos um narrador em terceira pessoa, predominante nessa narrativa. O tempo é um tempo predominantemente cronológico, né? O tempo do relógio, a história tem início, meio e fim, aí você dá para perceber. O fim não ficou muito claro, mas assim, tem início, meio e ela continua, né? Não tem assim essa marca psicológica, não tem o narrador psicológico na história. Só na hora em que ele lembra do pai de novo ali, que o pai falava aquilo para ele, e aí dá para perceber que há um quê de psicológico ali, né? De lembrança do Marvin. O tempo eu falei agora, e o enredo é a história, né? Que a gente percebeu aqui do Marvin, a história que ele conta nessa canção. Certo? Então, agora é com você. Vamos à primeira questão aqui. No trecho ao lado é possível identificar: A. O tempo e o espaço da narrativa. B. O clímax e o desfecho da narrativa. C. O foco narrativo e um personagem da narrativa. Ou D. O clímax e o espaço da narrativa. Só para esclarecer aqui, o clímax é o desfecho, é o final da narrativa, é o ápice, né, da narração ali que se encaminha para o final. Aqui eu tenho o trecho que vocês vão analisar. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava a vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior. Então analisem ali as 4 alternativas, escolham a resposta correta e daqui a pouco eu volto com a correção e o comentário. Conseguiu responder? Então vamos ali à correção. Alternativa C, o foco narrativo e um personagem da narrativa. O foco narrativo é o narrador, né? Ou em primeira ou em terceira pessoa. Aqui nós temos um narrador em terceira pessoa, o Marvin contando ali a história do pai dele, né? O início da narrativa. E o personagem que é o pai dele, o pai do Marvin. Por que não podem ser as outras alternativas ali que são os distratores, aquelas alternativas que visam distrair? Se você não prestar atenção, não estiver atento aos detalhes, você pode ser induzido ao erro, tem que tomar cuidado. Então ali, ó, na
O tempo e o espaço da narrativa. Lembra que eu falei que o tempo pode ser o tempo cronológico ou o tempo psicológico? Eu consigo perceber aqui nesse trecho? Sim, eu consigo perceber. Há o tempo ali cronológico. Mas o espaço da narrativa, eu consigo perceber nesse trecho aqui? Dá para saber onde que a história acontece? Na alternativa A? Não dá. Então já exclui. E na B, o clímax e o desfecho da narrativa. Dá para perceber na B ali o clímax e o desfecho da narrativa, o final da narrativa, nesse trechinho aqui? Também não. Aqui, aliás, é o começo da canção, da história, né? E na D, o clímax e o espaço da narrativa. Também não dá. Então, o clímax, como eu falei, é o final ali, o ápice, o final da narrativa, e o espaço da narrativa também não se percebe aqui. Por isso que é a alternativa C. Ok? Então vamos agora ali para o gabarito. Alternativa C. Tem que marcar ali quando for preencher. Estou colocando o modelo de gabarito porque é assim que aparecem nas provas institucionais, nas provas que vocês fizeram ou que vão fazer ainda. E serão muitas provas, né? Então ali, ó, marcou a alternativa C1, alternativa C, que é a correta. Aqui a questão 2. No trecho ao lado, identifica-se o tempo e os personagens da narrativa. B, o clímax e o enredo da narrativa. C, apenas um personagem e o foco narrativo da narrativa. Ou D, o clímax e o espaço da narrativa. O trecho que vocês vão analisar é esse. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse, boa sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Então, leiam com atenção, analisem, e eu já volto com a correção. Então vamos à correção desta questão. Alternativa A, o tempo e os personagens da narrativa. Tem o tempo ali cronológico, 10 anos se passaram, cresceram meus irmãos, e os personagens, né? O pai, os irmãos ali, que a gente percebe nessa narrativa. O clímax ainda não, porque não é o final, né? Não pode ser a B, portanto, e o enredo da narrativa até tem ali, mas não temos o clímax, né? Um pedaço do enredo nós temos ali. Apenas um personagem e o foco narrativo da narrativa, também não se percebe ali. O clímax e o espaço da narrativa também não, está longe do final e também não se percebe ali onde que acontece a história, portanto, não podem ser as outras alternativas. A correta ali, como já mostrei, é a alternativa A. Agora o gabarito aqui marca ali a alternativa A, segunda questão. Ok? A terceira questão, ainda falando do mesmo assunto, sobre elementos da narrativa. O trecho ao lado fornece elementos para que se identifique: A, o tempo e o espaço da narrativa. B, o narrador e o desfecho da narrativa. C, o espaço e o foco narrativo da narrativa. Ou D, o clímax e o espaço da narrativa. Vou deixar aí mais um tempinho para vocês identificarem a resposta correta e eu já retorno.
Então vamos checar aqui para ver se você acertou, se você errou, se passou perto, se passou muito longe. Alternativa C, o espaço e o foco narrativo da narrativa. Dá para perceber o espaço porque o narrador diz, e trabalhava feito um burro nos campos. Campos já percebe-se que é uma região rural. Né? E o foco narrativo, terceira pessoa, que é o que predomina na narrativa ali. Certo? Ok, agora ali o gabarito, questão 3, alternativa C é a correta. Agora eu vou trazer para vocês aqui o primeiro capítulo de uma obra de um escritor inglês, Charles Dickens, que escreveu várias obras famosas, e uma das mais famosas é o Oliver Twist, tá? Que eu trouxe para vocês o primeiro trecho para nós lermos juntos e analisarmos. Capítulo 1, sobre o lugar e as circunstâncias do nascimento de Oliver Twist. Entre os prédios públicos de determinada cidade havia um abrigo, uma casa de cuidados onde nasceu o ser cujo nome se encontra no título desse capítulo. Por muito tempo depois de ter chegado a este mundo, pelas mãos do médico da paróquia, permaneceu a dúvida se a criança iria sobreviver, pois houve dificuldade para induzir Oliver Twist a respirar por si mesmo. Mas Oliver acabou respirando, espirrando e alertando para o fato de que um novo fardo estava se impondo à paróquia ao chorar mais alto do que seria esperado de um bebê. Então, o rosto pálido de uma jovem mulher ergueu-se com dificuldade do travesseiro, e uma voz fraca articulou com dificuldade: "Deixe-me ver a criança antes de morrer." O médico colocou a criança em seus braços, a moça tocou seus lábios frios na testa do bebê, acariciou sua face, estremeceu e caiu para trás, morta. Eles massagearam seu peito, mãos e têmporas, mas o sangue estava parado para sempre. "Está acabado, senhora Tingley." Era uma garota bonita. "De onde veio?" "Foi trazida ontem à noite," respondeu a velha. "Encontraram caída na rua. Deve ter andado muito, porque seus sapatos estavam em pedaços, mas de onde veio, ninguém sabe." Embrulhado em um cobertor, Oliver poderia ser o filho de um nobre ou de um mendigo, mas agora que estava vestido com roupas de chita amareladas pelo uso, marcadas e etiquetadas, fora colocado de vez em seu lugar, um órfão deixado à mercê a ser maltratado pelo mundo. Aí o trecho do primeiro capítulo, na verdade, da obra Oliver Twist, do Charles Dickens, ok? Aqui eu trouxe para vocês uma breve biografia do autor. Charles Dickens foi um dos escritores ingleses mais famosos do século XIX. Embora geralmente muito divertidos, seus livros mostram as dificuldades que o povo de sua época sofria. Sua obra continua muito popular até hoje. Dickens nasceu em 7 de fevereiro de 1812, em Portsmouth, na Inglaterra. Sua família mudou-se para Londres em 1822 e frequentemente tinha problemas financeiros. Aos 11 anos, ele teve de abandonar a escola por um tempo para trabalhar em uma fábrica. Mais tarde, escreveu sobre as árduas condições de trabalho que enfrentou. Tendo parado de estudar aos 15 anos, começou a trabalhar como escrevente de cartório, ao mesmo tempo em que escrevia reportagens e artigos para revistas e jornais. Seu primeiro romance, As Aventuras do Sr. Pickwick, foi publicado em fascículos em 1837. Entre seus muitos livros famosos está Oliver Twist, em 1838, sobre um menino órfão em Londres. Conto de Natal, de 1843 e 1848, tornou-se uma das histórias natalinas mais populares de todos os tempos. O romance David Copperfield, de 1850, foi parcialmente inspirado na infância de Dickens. Em vários livros posteriores, ele abordou problemas sociais que o preocupavam. Tempos Difíceis, 1854, por exemplo, é sobre problemas enfrentados pela classe operária. Em seus últimos anos, o cansaço obrigou Dickens a escrever menos. Em 1859, ele publicou, em forma de folhetim, um conto de 2 cidades sobre a Revolução Francesa e Grandes Esperanças, que foi lançado em 1860 a 1861. Dickens morreu em 9 de julho de 1890.
1970. Aí, aliás, esse Grandes Esperanças é um romance desse tamanho aqui, calhamaço. Muito bom, por sinal. Aí, um pouquinho da história do Charles Dickens e também algumas de suas principais obras, né? As principais obras, na verdade, do Dickens. Bom, agora, aqui eu tenho mais uma questão para vocês, a questão 4. Uma semelhança que se pode verificar entre as histórias de Marvin e Oliver Twist é o fato de... Eu quero que vocês agora lembrem lá daquela história que eu contei e cantei para vocês e da história do Oliver que vocês começaram a conhecer, né? Ali o primeiro capítulo, mas dá para perceber que já é uma criança órfã, uma criança aí cujo futuro, né, é desconhecido. E o passado também, na verdade. Sabe-se que ele era filho de uma mulher ali e tal, que faleceu ao dar à luz a ele, e o pai não se sabe quem é, enfim. Então há essa semelhança aí, olha, já estou praticamente dando a resposta a vocês. Vamos lá. A alternativa A, ambas as histórias serem ambientadas no campo, essa é a semelhança entre as duas narrativas. B, tanto Marvin quanto Oliver Twist serem órfãos. B, tanto Marvin quanto Oliver terem de cuidar de seus irmãos. Ou D, as histórias dos dois serem ambientadas na cidade. Quais são os pontos de semelhança entre as duas narrativas? Escolham a alternativa correta e eu já retorno. Então vamos à resposta. Tanto Marvin quanto Oliver Twist serem órfãos. Ficou fácil depois da minha explicação inicial para vocês identificarem. Esse é o ponto em comum entre os dois. O gabarito, questão 4, alternativa B ali, que tem que ser marcada. Questão 5. Pela frase, um novo fardo estava se impondo à paróquia, entende-se que A. Oliver teria que cuidar de si próprio? B. A paróquia já sabia como proceder? C. Oliver seria adotado em breve? Ou D. A paróquia seria responsável por cuidar do bebê? Aqui eu coloquei um trecho ao lado para vocês lerem também. Mas Oliver acabou respirando, espirrando e alertando para o fato de que um novo fardo estava se impondo à paróquia ao chorar mais alto do que seria esperado de um bebê. Então, escolham a resposta correta, analisem alternativa por alternativa e daqui a pouco eu retorno com a correção. Vamos checar então qual é a resposta correta. A paróquia seria responsável por cuidar do bebê.
Fardo quer dizer algo pesado, né? Algo que tem que ser carregado. No caso ali, o fardo é a responsabilidade por cuidar da criança que acabara de nascer. Ok? Então vamos agora aqui ao gabarito. A questão 5, alternativa D, a correta. Ali, as outras alternativas, né? Não pode ser A, porque Oliver teria que cuidar de si próprio, não faz sentido, né? Porque ele tinha acabado de nascer, então não tem lógica ele cuidar de si próprio. A paróquia já sabia como proceder, não, estava todo mundo perdido ali, né? Sem saber o que fazer, enfim, exatamente. Oliver seria adotado em breve, também não havia aparecido ninguém, nem tinha sido colocado para adoção ainda. Portanto, não podem ser nenhuma daquelas alternativas ali. Questão 6. As expressões ao lado representam duas figuras de linguagem, hipérbole e eufemismo. Elas significam, respectivamente, que Marvin não conseguia arcar com suas responsabilidades e sua mãe viajou. Alternativa A, alternativa B, que Marvin assumiu as responsabilidades do pai e sua mãe cuidava bem dele. Alternativa C, que Marvin assumiu as responsabilidades do pai e sua mãe morreu. Ou D, que Marvin só cuidava de seus irmãos e sua mãe morreu. O trecho que vocês vão analisar é: eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Só para explicar para vocês ali o que é hipérbole e o que é eufemismo. São duas figuras de linguagem. A hipérbole consiste no exagero, em você aumentar para transmitir uma mensagem. A hipérbole é a figura de linguagem do exagero. E o eufemismo, ao contrário da hipérbole, na hipérbole você exagera, no eufemismo você minimiza, você suaviza uma informação, uma ideia que é mais triste, mais dura, você dá uma suavizada. Nisso que consiste o eufemismo, nessa figura de linguagem. Então, olha, eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. O que a gente tem ali? A gente tem exagero ou tem suavização? E no outro trecho, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. O que nós temos ali? Exagero ou também uma suavização? Pensem sobre o que eu falei, leiam as alternativas e daqui a pouco eu retorno com a correção. E aí, conseguiram identificar qual figura de linguagem que nós temos ali? E o que elas representam, né, que vocês têm que identificar? Vamos à resposta correta. Alternativa C, que Marvin assumiu as responsabilidades do pai e sua mãe morreu. Então, no primeiro trecho ali, fica bem claro que ele assumiu essa responsabilidade. Eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Marvin, que ainda era um adolescente ali, sentiu esse peso de ter que cuidar da família, de ajudar a mãe, de trabalhar, fazer a parte ali que cumprir a função que o pai cumpria, na verdade, para ajudar a família. E os anjos levaram minha mãe pelas mãos, é uma forma suave de dizer que ela morreu. Perceberam? O eufemismo sendo utilizado ali, por isso que é a alternativa C, certo? Ali a A, o distrator da A não pode ser, que Marvin não conseguia arcar com suas responsabilidades e sua mãe viajou, muito pelo contrário, né? Ele arcou com as responsabilidades e a mãe não viajou, ela faleceu, como eu já disse.
E a B, que Marvin assumiu as responsabilidades do pai. Ok, aqui faz sentido. E sua mãe cuidava bem dele. Na história isso acontece, ela dá a entender que ela cuida, fazia o que era possível, né, para cuidar deles. Mas aqui no trecho, os anjos levaram minha mãe pelas mãos, quer dizer que ela faleceu, que ela morreu. Né? E na D, que Marvin só cuidava de seus irmãos e sua mãe morreu. Então ali, não era só isso que ele fazia, né? Além de cuidar dos irmãos, ele também trabalhava, feito um burro nos campos, como diz a música. Ok? Então é isso aí. Ali o gabarito, questão 6, alternativa C, a correta. Certinho, agora vamos conhecer um pouco aí da história da música Marvin, né? Conheça a história da música Marvin, hit dos Titãs. Ali Renato Arruda é quem assina o texto. Publicado em 1º de março de 2020. Aqui a formação inicial dos Titãs, que era uma banda formada por 8 músicos lá nos anos 80. Hoje, se eu não me engano, são só 3 que estão na banda ainda. Alguns saíram para seguir carreira solo, outros para seguir carreira solo e também trabalhar com cinema. O Arnaldo Antunes é um grande poeta, é um cara, indico os textos dele, né, do Arnaldo Antunes. O trabalho dele é muito bacana. Então vamos lá. Escrita por Ronald Dunbar e General Johnson, Patches ganhou um Grammy de melhor canção de R&B e foi regravada pelo cantor de blues Clarence Carter, cuja interpretação até hoje é a mais famosa da música. No entanto, foi uma terceira versão gravada pela banda de reggae King Sounds and the Israelites que inspirou Nando Reis e Sérgio Brito a compor Marvin. História da música Marvin. A história da música Marvin é fictícia e representa o cotidiano de muitas famílias pobres que vivem em áreas rurais. Embora várias pessoas pensem que realmente existiu algum Marvin, Nando Reis explicou que o nome do personagem foi uma homenagem dos Titãs ao cantor Marvin Gaye, morto no mesmo ano em que a letra fora escrita. Então aí o porquê de Marvin, né, de onde que vem esse nome, esclarecendo que é uma história fictícia, né, que não é uma história real, portanto, apesar de ser uma história aí que pode ser aplicada à vida de muita gente no nosso país. Né? E o legal também é que ela é uma versão, né? Tem gente que não sabe que é uma versão de uma música norte-americana, né? E o nome original é Patches. Tem no YouTube, se quiser procurar lá, indico também, bem legal, a versão original da música. E para a gente finalizar aqui agora, um último exercício, né? Uma última questão para vocês. O texto que você acabou de ler poderia ser publicado em qual dos suportes relacionados abaixo? A. Dicionário. B. Site. C. No outdoor. Ou D. Num livro de receitas. E aí? Onde poderia ser publicado esse texto? Pensa, responde, daqui a pouco eu volto com a correção. Então vamos à resposta da questão 7 em um site, certo? Em um dicionário não faz sentido, o dicionário ali é o texto que contém os verbetes. Outdoor também não faz sentido, aquele texto longo em outdoor, e também muito menos em livro de receitas. Então a resposta correta é a B, aqui o gabarito, questão 7, resposta correta, letra B. Então essa foi a aula de hoje. Chegamos ao final da nossa aula aí, cuidem-se todos e até a próxima aula.